Catarina, como vocês já sabem, sou professora da Rede Municipal de Ensino e hoje venho com vocês dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos fazer a correção da aula anterior. Vamos lá? Peguem seus cadernos no canto bem legal da casa de vocês e vamos fazer a correção. O gênero textual que nós estudamos é conto de suspense ou mistério. Estão lembrados? Então vamos lá. Aula 4. Hora da correção. No primeiro quesito tinha a seguinte pergunta. Releia o parágrafo do texto e responda. Ela entrou, subiu as escadas, curiosa para saber de onde vinha aquele gemido. Camila ficou gelada quando ouviu que saía do velho quarto. Olhando lá dentro, não acreditou. 2 fantasmas conversavam, queixando-se assim. A primeira pergunta foi, onde se passa essa narrativa? Qual o cenário desse conto? Há um narrador? Que tipo de narrador conta essa história? E quem são os personagens? Foi um misto de perguntas que eu fiz a vocês na aula anterior e já dei uma prévia explicação que depois da releitura do texto você conseguiria identificar todos os personagens, que tipo de conto, onde se passa. Vamos lá? Onde se passa a narrativa? Em uma velha casa, né? E qual o cenário desse conto? Essa casa possivelmente é abandonada, porque a gente tem que dar ideia do que o autor quis nos passar, que pode ter escadas, um velho quarto, porque o diálogo dos fantasmas se fazia num velho quarto, ele desceu as escadas, então tudo isso foram trechos que a gente leu no texto. Vamos para a próxima pergunta. Há um narrador? Que tipo de narrador conta essa história? Ah, sim, um narrador. Eu também falei para vocês sobre o narrador personagem e o narrador observador. E que tipo de narrador conta essa história? É um narrador observador, não é isso, crianças? Por quê? Porque ele conta a história só observando, ele não faz parte da história. Quem faz parte da história são os personagens. Quem são esses personagens? Camila e os 2 fantasmas. Por isso que ficou bem definido que o narrador, ele apenas observa, ele só narra, e os personagens desse conto é Camila e os 2 fantasmas. Vamos adiante? No quesito 2 tem. Observe as palavras em destaque e responda. Ela entrou, subiu as escadas, curiosa para saber de onde vinha aquele gemido. Camila ficou gelada quando ouviu que vinha lá do velho quarto. Olhando lá dentro, não acreditou. 2 fantasmas conversando, queixando-se assim. Nesse trecho do texto tem 3 palavras em destaques. Curiosa, gelada e velho. Aí eu quero que vocês me digam, essas 3 palavras nesse trecho do texto, elas significam o quê? São 3 verbos, 3 pronomes, 3 artigos ou 3 adjetivos? Vamos ver a resposta? São 3 adjetivos. Por quê? Porque adjetivo é aquilo que dá qualidade ao substantivo, que deu qualidade ao texto. Então, ela entrou, quem é ela? Ela é Camila. Então, a qualidade que foi dada a Camila é o quê? Que ela é curiosa, entendeu? Que ela ficou gelada. E o velho é a qualidade de quê? Do quarto que ela saiu. Então, são 3 adjetivos que deram qualidade ao substantivo. Vamos adiante? Por que os fantasmas estavam tristes? Eu vou ler as 3 perguntas e a gente responde na sequência, tá certo assim? Quais os motivos levaram a pensar que as pessoas não tinham mais medo de fantasmas? Como Camila os ajudou a resolver esse dilema? Porque esse texto é um grande dilema, né? A história de 2 fantasmas que a gente vai terminar vendo um pouquinho mais na frente nas outras respostas. Vamos lá. Por que os fantasmas estavam tristes? Porque as pessoas não tinham mais medo de fantasma e não acreditavam mais neles. Não é isso? Quais os motivos que levaram a pensar que as pessoas não tinham mais medo de fantasma? É uma pergunta que leva a outra. Porque, segundo eles, ninguém mais ligava, ninguém mais tomava susto. O terror havia virado moda. Lá no texto diz que as pessoas se vestiam de roupa preta, pintavam a cara, usavam coisas que antigamente eram voltadas apenas para os fantasmas. Então, por isso que deixou de ter medo, virou moda. E como Camila ajudou os 2 fantasmas?
levando os dois para a casa do terror, do parquinho onde eles poderiam assustar sem preocupações. Camila, depois de conhecer a história dos fantasmas, ficou com pena deles, não foi, gente? Então ela disse, eu vou pensar num jeito de ajudar os fantasmas, que até eles merecem ser felizes, não é isso? Então ela arrumou um jeito bem criativo e bem feliz para resolver o dilema dos fantasmas. Levou ele para o parquinho e resolveu todos os problemas de dar susto nas pessoas. Vamos adiante. Nesse outro trecho diz o seguinte, Camila, sem fôlego, ouviu aquele papo fantasmagórico. O terror virou moda. O pessoal adora filmes de espanto. Pois é, usam esses penteados punks, pinturas na cara, roupas dark e ouvem rock and horror. Até novela de vampiros já fizeram. Verdade, né? Assim, não temos mais chance. A pergunta é, a palavra em destaque poderia ser substituída sem perder o sentido? O que é que vocês acham? Fantasmagórico é a palavra que eu destaquei nesse trecho do texto. Ela poderia ser substituída por encantador, ilusório, assustador ou amigável. Eu disse a vocês que a substituição é um sinônimo. Aquela palavra que pode ser substituída, mas tem o mesmo sentido. Então, fantasmagórico pode ser substituído por assustador. Quem assinalou assustador, acertou. Por quê? Fantasmagórico quer dizer assim, que dá medo, entendeu? Que faz susto. Então, combina super bem, é o sinônimo de fantasmagórico. E agora, em outro trecho, diz o seguinte, pô, meu, e eu, lá no escuro do cinema, querendo pregar susto, pensaram que eu fosse um anúncio de filme de ficção. Que humilhação! Vamos para o cemitério curtir as mágoas de uma cova funda. A pergunta é, qual tipo de linguagem utilizada nesse trecho? Aí tem um diálogo bem pessoal, né? A conversa de dois fantasmas, assim, de que forma? De uma forma politicamente correta ou de uma forma de dois amigos conversando? O que é que vocês acham? E na próxima pergunta diz o seguinte, que é sobre esse mesmo trecho do texto. O que indicam os travessões utilizados no trecho acima? Nós sabemos que o travessão é o sinal de pontuação, que indica a fala de um personagem ou a fala de um narrador. Então, vamos lá responder? O tipo de linguagem é uma linguagem não padrão, é uma linguagem informal. Por quê? Porque é um dialeto entre dois amigos. Eles usam pô, meu, lá no escuro, aquela parte que a gente faz toda sem formalidade, sem palavras difíceis, não é isso? E depois, o que indicam os travessões, o que eu disse a vocês, a fala dos personagens, a fala dos fantasmas. Todo travessão no texto é usado para a fala de um personagem ou a fala de um narrador. E agora a gente conclui a nossa aula com a correção de nossa atividade e eu venho aqui agradecer a vocês, dizer parabéns, continue estudando daí que a gente continua trazendo coisas novas para vocês daqui. Um forte abraço.